E aí a minha mãe colocou eu no teatro, eu fiquei 1 ano. Ah, você foi picada pelo MDF, né? Entrou um ônibus dentro da nossa loja. A minha mãe é mãe solo, então a gente passou muita dificuldade. Tenho uma responsabilidade muito grande de não estragar e não destruir nada que meus pais fizeram. Olá, eu queria aqui apresentar nosso primeiro podcast, On Levi Cast. É um projeto muito novo, mas é um projeto cheio de carinho. E para abrir, né, tudo isso que a gente montou aqui, eu queria convidar aqui a nossa querida Marra, da Italínia by Sala Pronta. Hoje ela faz parte da On Levi, mas eu digo que é mais que isso, a gente é muito amiga, a gente troca muito. Então se apresenta um pouquinho, Má, para quem não te conhece. Além de ser cliente da AGE, eu também sou proprietária da Italínia by Sala Pronta. Tô aqui meio nervosa, mas com a Jéssica eu encaro vários desafios, ela já me fez encarar vários, então eu tô super feliz de participar desse novo capítulo aí da sua vida, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Ai, que legal. Eu tô muito feliz, assim, não só pelo projeto, mas de ter você aqui nesse projeto. Você é uma pessoa que, assim, dispensa comentários aqui, porque é uma empreendedora, gente, extraordinária. E eu queria muito, Má, que você contasse um pouquinho a sua paixão por decor. Assim, como que começou tudo isso na sua vida? Na verdade, começou com a minha mãe. A minha mãe, ela é formada, sempre amou decoração. E eu pequena via ela. Era naquela época que a gente fazia projeto na mão mesmo. Não tinha nada de tecnologia. E eu sempre cresci com ela. Então eu ia muito em feiras de decoração, sempre fui em casa cor. E aí eu fui pegando essa paixão. Isso você tinha quantos anos? Nossa, muito nova, assim. Devia ter, sei lá, 8 anos, 7 anos, eu já ficava do lado dela. Que legal. E aí eu sempre gostei muito, até que eu comecei a trabalhar com eles. Eu não era uma menina muito dedicada na escola, aprontava muito. E aí eles me deram um ultimato, ou você trabalha ou você vai ser estudiosa. Aí eu falei, Isso você tinha quantos anos para trabalhar? Lá por uns 14. Aí eu falei, tranquilo, né, trabalhar, imagina, super fácil. E aí eu comecei a trabalhar com eles e eram móveis soltos. Era uma loja de móveis normal, né, mesa, cadeira, outra coisa. E continuei trabalhando até que eu fui pegando mais responsabilidade, meus pais foram me colocando em algumas outras áreas e eu fui pegando mais paixão ainda pelo negócio. Aí não consegui mais sair. E hoje você tá com a Italínia by Sala Pronta, que é um projeto totalmente fora, né? Tipo, a gente sabe que o quanto distante é, porque às vezes fala móveis. Todo mundo acha que é a mesma coisa. Todo mundo acha que é a mesma coisa, mas quando a gente vai para o Planejados, é outro mundo, é outro público, é outra coisa. Então eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa transição para você. Olha, para mim foi difícil, foi desafiadora, né? Mas eu amei. Eu sempre quis uma loja. A gente trabalhava em família, então assim, processos eram mais difíceis, não era tudo tão organizado como eu queria. Sim. A loja de planejado, eu trouxe um lado muito organizado de processos, cada um tem sua área. Obviamente que o trabalho é muito maior, só que eu senti uma realização maior ainda, porque primeiro que eu comecei esse negócio do zero. Sim. Então não foi que minha mãe me deu. Então isso me trouxe uma realização bem legal. E quando que veio a vontade de investir na Italínia, por exemplo, ou investir em uma loja de móveis planejados? Tem 1 ano, a gente fez 1 ano agora, inclusive. Você tá com a gente também esse tempo todo. Sim. Eu comecei a entender o quão necessário era os móveis planejados para um negócio. Sim. Móveis soltos, normalmente, é mais um luxo. Mas eu falo assim, né, que uma vez eu ouvi que tipo, você foi picada pelo MDF, né? Total. E aí eu falei assim, quando que foi esse momento? Tipo, eu fui picada pelo MDF aqui e eu já não olhava mais tanto para os móveis, eu queria o planejados mesmo. Porque eu entendi, foi quando eu fui fazer o meu apartamento, eu não tinha loja de planejados, era móveis soltos, e eu entendi o quanto os móveis planejados transformavam o ambiente, assim, o quanto era sensacional. Eu sou apaixonada pelo meu apartamento, e eu vi que o planejado deu toda a diferença. Aí eu falei, peraí, se a gente tiver ideias legais, você transforma um apartamento de 18 metros num apartamento que você recebe amigos. Sim. Então, o meu apartamento mesmo tem 45 metros. Todo mundo que entra lá fala, como assim?
Nossa. É super espaçoso, consegui fazer várias coisas. Porque aí vem a ideia do designer mesmo, né? Sim. Vem a ideia de você pensar num projeto de verdade. E cada módulo, cada espaço Entender o pensado. cliente, se ele gosta de receber gente, se ele não gosta, o que é necessário para ele. Você viaja no projeto. Sim. O momento como você viu isso foi no momento que você se colocou como cliente. E o quanto eu tinha dificuldade também. Porque quando eu fui fazer... Aí você falou que todo mundo acha que móveis é tudo igual. É tudo igual. Eu trabalhei com móveis minha vida inteira e eu não sabia fazer um projeto. Então lá na loja, na vendedora, eu tava perdida. Eu precisei de ajuda total. Foi que eu falei, nossa, tá aí uma área que eu preciso aprender também. Sim. E aí, de lá pra cá, foi quanto tempo, assim? Ó, eu me mudei tem 3 anos e eu fiquei naquele processo. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Muitas pessoas diziam que era muito difícil, é uma área bem mais desafiadora do que os móveis. Sim. Os móveis você vende, a pessoa vai, leva, a gente entrega, acabou. Já planejado, a gente tem um relacionamento de meses com o cliente, então é bem diferente. Ele compra, sai com o contrato e já quer amanhã, só que Exatamente. a gente sabe que Então não é você assim. tem um relacionamento lá, né? Então tem várias etapas, vários processos, você tem várias pessoas envolvidas nisso que precisa dar certo. E aí foi muito louco, foi de um dia que eu peguei meu telefone, liguei pra Italínia, assim, uma coisa do nada. Liguei. Você lembra a data? Não, né? Eu não vou lembrar a data, mas foi no final, eu inaugurei ano passado de 2024, foi no final de 2023. Sim. Acho que foi setembro, outubro, que eu liguei para a Italínia. Na mesma hora eles me mandaram um representante me ligar, por coincidência ele me conhecia. E aí ele já chegou na loja. Sabe quando eu falei assim, eu não vou pensar. E foi indo que eu não percebi que eu já estava totalmente envolvida, até por conta da marca. Que era uma marca que eu já conhecia, sabia do respaldo que ela ia me dar, porque eu falei, eu vou entrar perdida nisso. Sim. Então eu preciso de uma empresa que me ajude. E aí eu fui. E aqui, o que você viu ali na Italínia que era diferente das demais? Por eu não ter experiência na área, eu precisava de uma empresa de fato profissional, que me ajudasse nos processos, que me ensinasse, porque eu também não sabia nada. Sim. Então, pensa que eu saí de uma área que eu entendia teoricamente tudo, ensinava meus funcionários, para uma área que os meus funcionários saberiam mais que eu. E eu não poderia nem avaliar. Sim. E você era design de interiores, né, Mar? Como que foi essa experiência no design de interiores, trazendo para o planejado? Nossa, foi maravilhosa. Eu me realizei. Eu montei a loja que eu queria, assim, o showroom que eu queria. Eu coloquei em prática muitas coisas que eu já gostava, mas que antes eu não conseguia. Por conta do projeto. Por conta do projeto. Planejado. Agora é tudo muito certinho. Agora a gente consegue... cada ideia que eu vou num evento, eu pego, trago para a loja, para cliente. A gente manda foto para cliente com ideia diferente. A gente vai viajando e o cliente também, né? E Marra, eu tenho uma visão que esse é o maior diferencial da Italínia by Sala Pronta. É esse olhar da decoração. Sim. Como que você aplica isso no projeto para os clientes? Acontece que a maioria das pessoas acham que planejados são aqueles caixotes. Então, eu não gosto de móveis com cara de planejado. Sim. A ideia que a gente também montou o showroom foi trazer um planejado bem mais sofisticado, com estilo, bem mais personalizado. Sim. Então, assim, aqueles caixotes pra gente não existe. Tem que ter um toque especial, o projeto de verdade. Então, todo mundo que faz o projeto na loja pesquisa muito. A gente pesquisa sobre o que o cliente gosta e sobre decoração também. Elas estão em constante evolução lá. Pra ver o que tá em alta, que cores são legais de usar, misturas de cores. Então, a gente aplica todo dia isso. E o cliente... Óbvio, tem cliente que é mais, né... tem mais medo de ousar, então você vai entendendo o perfil do cliente. Sim. E hoje, Marra, o que você vê, assim, dentro dos projetos, né, de clientes já que vai na loja, qual que é a maior dificuldade dele hoje, na hora de decidir mesmo o projeto? Ele normalmente está perdido por onde começar. Ele normalmente não entende o que é o móvel planejado. É aquela pessoa que fala, eu não sei o que é bom, o que é legal, o que usa, o que tem mais espaço. Ele joga nas nossas mãos a responsabilidade de ajudar ele. Por isso que a gente traz muita confiança também dele entender que a gente pensa no apartamento dele, na casa dele, como se fosse a nossa. Ó, aqui não é usual, aqui não é legal fazer isso. Então tem muito caso da gente falar, não faz assim que não vai ficar bom.
essa profundidade, você vai ter dor nas costas, esses detalhes. A ergonomia, né? Exatamente. Sim. Eu mesma, quando eu fiz meu projeto, não tinha ideia de nada. Então, o que a projetista me falava, eu aceitei. É isso mesmo. Eu passei pelo mesmo. Exato, não é? E hoje eu sinto que faz muita diferença. Total. Então a gente também traz o cliente para ele ver o processo, para ele entender. Ó, sabe por quê? Fica assim, ó, levanta assim, senta numa posição dessa. Você não vê que é desconfortável? Sim. Até para ele entender que a gente tá falando pro bem dele, não sou eu que vou morar lá, entendeu? É o cuidado que você tem ali com o cliente, né? Exato. Marra, falando um pouquinho da sua trajetória também, eu vejo que você já tem uma família inteira, né, no segmento. Sim. Mas eu vejo que hoje você tem algo que é seu, que é único, é a paixão por isso, sabe? Tá nos seus olhos, assim, Sim. Eu vejo quando eu vou na loja, assim, a sua paixão pelos móveis planejados e pela sua loja, pela sua equipe. E para você levantar uma bandeira e falar assim, cara, eu vou pegar essa herança do meu pai, da minha mãe, e eu vou levar para frente, eu vou fazer isso aqui dar certo. Como que veio isso para você e qual que é o seu sentimento hoje que você está passando um legado? Eu tenho uma responsabilidade muito grande de não estragar e não destruir nada que meus pais fizeram. São 40 e pouco, mais de 40 anos no mesmo bairro. Então, assim, eu gosto de ir no mesmo mercado, encontrar clientes e eles terem respeito por mim e pela minha família. Então, desde que eu abri a Italínia, by Sala Pronta, a gente não largou a Sala Pronta Pronta segue. Eu sempre coloquei na cabeça que os princípios dos meus pais, tudo que eu aprendi deles ia seguir com o meu toque. Sim. Talvez um toque mais ousado, mais, né, um pouco mais moderno. Autêntico. Exatamente, mas eu não ia esquecer de onde eu vim também. Sim. Então isso, eles me ajudaram muito, muito, e eles também sempre me deram muita autonomia, que isso me ajudou hoje a estar no lugar que eu tô. Sim. Eles sempre me deram muito, vai lá, faz. Eles nunca te obrigaram? Não, não me obrigaram. Eles falaram, filha, você tem que trabalhar. Você não gosta muito de estudar, você é meio vagal às vezes. Bora. E aí eu peguei um gosto muito grande, assim. Tive oportunidade de sair, mas eu gostava daquilo muito. Você chegou a sair? Saí por 6 meses só. Nossa. E você trabalhou com o quê? Com Corian. Explica um pouquinho. É uma espécie, resumidamente, é uma espécie de uma pedra, mas usa muito em hospital, não é mármore, né? É Corian mesmo. Entendi. Usa muito em hospital, Mas nunca saindo do decor, né? Nunca. Mas eu lembro que meu ex-patrão falava, você é muito dona, você vai voltar para o lugar que você saiu, eu tenho certeza. Entendi. Porque eu nasci naquilo, né? Então, cada detalhe, eu vesti a camisa de fato. Sim, respirou aquilo durante a vida inteira, né? Total, então é difícil você se desligar. Total. Eu me via naquilo, então voltei. Fiquei só 6 meses, não durei muito não. Sim. E hoje, você está comemorando 1 ano de Sala Pronta. E qual que é o seu maior desafio, assim, hoje? Olha, o desafio é continuar firme e forte em São Paulo, né? Que é um lugar bem competitivo. Sim. É um lugar que tem várias marcas bacanas, muitos concorrentes. Sim. E que você tem que sempre buscar seu espacinho ali, né? Sim. Você tem que estar, inclusive você é uma pessoa que me ajudou muito a estar sempre à frente. Você me ensinou a fazer vídeos, a ser mais solta, muita coisa que muitas lojas também não faziam. Sim. Então, eu entendi que eu não posso ficar parada, não posso ficar esperando. Sim. Então, eu tenho que ter toda hora uma ideia nova, a gente tem que estar sempre se reinventando. Eu falo que a autenticidade é algo que te diferencia dos demais. Então, se você não é autêntico, não tem personalidade naquilo que você tá proposto a fazer ali no vídeo, fica lá no mesmo. Você vai ficar na mesma coisa. E o legal também de falar é que quando a gente trabalha junto, é uma parceria. É 50% meu, 50% da Marra. Total. Só que quando a gente manda o roteiro e é uma ideia totalmente fora da zona de conforto. Totalmente. Gente, eu leio aquele roteiro umas 300 vezes e falo, mentira que ela fez isso comigo. Aí eu enrolo bastante vocês, né? Sim. Até que uma hora eu mando e sai. Mas no começo eu era bem mais travada, né? Eu fui me soltando um pouquinho. Eu fui pro Sul numa convenção e alguns lojistas que eu mal conhecia vieram me falar: nossa, Marra,
queria fazer os vídeos igual você. Eu falei, você precisa contratar a agência que eu tenho. Que porque legal. elas brigam comigo quase todo dia pra eu fazer Sim. e sai, dá certo. Então, nessa convenção, você já foi vista também como referência, né? Sim, em outra convenção também, eles mostraram nossas redes sociais, nossos vídeos pra outros lojistas. Eu fiquei toda cheia lá. Fiquei muito feliz, muito feliz. Porque eu tenho muita vergonha de Sim. falar. Eu sou solta na vida, assim, né? Sim. Mas quando eu tenho uma câmera, eu fico muito travada. Então, você sabe, várias vezes eu regravava 1000 vezes um vídeo pra dar certo. E às vezes grava e aí não vai, e aí ela grava de novo. Nossa, era 3 Mas é anos pra fazer um sensacional. takezinho, né? Fora a falta de memória, né? Que eu falava pra você que eu precisava de frases picadas. Eu tenho isso, Mas você vê que é uma personalização, né? Porque às vezes o cliente tem uma desenvoltura maior do que o outro, então não dá pra gente forçar. Não é todo mas mundo que é mais solto, mais assim, solto, né? mas Exato. com você dá pra gente ousar mais. Eu sempre digo percebo. isso. Mas eu adoro, Dá adoro, pra adoro, gente adoro. ousar, porque eu acho que você é muito autêntica no que você faz. Você estava me falando também, é uma curiosidade, mas eu acho importante falar aqui no OnlyVCast que você já fez teatro. Já. Acho que é por isso que eu sou assim, metida engraçadinha, sabe? Eu sempre fui bem solta, espivetada. E aí a minha mãe colocou eu no teatro, eu fiquei 1 ano. Mas, de fato, o meu maior problema foi câmeras ou pessoas, assim, paradas olhando pra minha cara. Eu tinha esse problema. Então, eu larguei por causa disso. Mas eu falava que eu queria ser atriz quando eu era mais nova. Olha! Hoje minha mãe fala que eu devia ser... E eu te chamo de influencer. Você viu só? Minha mãe fala, você devia ser. Minha mãe também fala que eu deveria fazer stand-up às vezes. A família sempre apoia, né? É a primeira a mentir pra gente. Mas eu fiz teatro, que eu acho que é isso que me soltou um pouquinho também, né? E ajuda nos vídeos Ajuda. também. E aí eu tenho uma tática boa de não deixar pessoas perto de mim quando eu gravo o vídeo. Aí você fica sozinha. Aí eu me solto bem mais. Acho que você viu, né? Que Vi. eu acabei me soltando mais. Foi ninguém gravar. É. Eu sozinha, aí eu brinco. É verdade. Que fica mais à vontade também, né? Eu me sinto mais tranquila. Mar, durante esse tempo, né, que você falou ali dos seus pais e tudo mais, qual foi a maior dificuldade que eles passaram ali? Nossa, gente. Vou te falar? Várias. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é um morango, eu falo. O meu pai, ele veio muito novo pra cá. Aham. E aí, quando os meus avós decidiram voltar pro Líbano, o meu pai apaixonou no Brasil e ficou. Só que ele não tinha condição, assim como a família também não. Sim. E aí ele virou mascate. O que seria? Mascate era aqueles vendedores que batiam de porta em porta, vendendo roupa de cama, eletrodoméstico. Ele vendia o que dessem pra ele. Sim. Minha mãe já era de uma família rica, família bem estruturada. Mas o meu pai era aqueles, né, solteirão, aprontava, a família não foi muito a favor desse relacionamento. Sim. Bom, no fim deu certo, casaram, só que muito sem condição. Sim. Abriram a primeira loja, eles tiveram muitos altos e baixos. Lá mesmo ou em outra... Eles tiveram, a maior parte foi no bairro que a gente tá, na Tá. Vila Leopoldina, mas também teve na Vila Anastácio, que é um bairro bem próximo. Sim. Só que eles tiveram algumas dificuldades bem sérias, que a gente já era nascido, que foi o pior. Que teve um caso, entrou um ônibus dentro da nossa loja. Nossa. Invadiu o ônibus e a gente não tinha seguro, então a gente quebrou. Nossa. Um outro caso, a ponte da Vila Anastácio, ela caiu e dificultou o acesso para a loja. Então, assim, foram duas... Ou seja, ninguém passava. A gente não tinha cliente, não Nossa. tinha cliente. E aí eu lembro uma coisa muito linda que meus pais fizeram. Eles trouxeram, a gente vendia colchão. Aham. Eles trouxeram o colchão para dentro da nossa casa, para garagem. E eles ensinaram, é maravilhosa essa história, é o que eu mais tenho orgulho deles. Aham. Eles não tinham o que fazer, a gente estudava em escola particular, eles não queriam tirar a gente. E eles decidiram que meu pai ia vender nas periferias os colchões. A gente tinha uma Kombi e ele ensinou o meu irmão do meio o dia só acelerar e frear, acelerar e frear. E o meu irmão mais velho, o Dani, e o meu pai ficavam do lado e descendo e batendo nas portas das periferias e oferecendo colchão e foram vendendo. Dessa forma, eles eram super novos, eu era muito mais nova. Aham. Dessa forma, a gente conseguiu abrir a loja de novo, Meu Deus. vendendo nas periferias. Ou seja, ele pegou algo que ele já fazia. E refez tudo de novo. O meu pai sempre falou, meu pai e minha mãe, que eles não tinham problema de voltar para estaca zero. Então, eles nunca tiveram vergonha. Nunca tiveram vergonha.
Minha mãe fez entrega, meu pai fez entrega, e se eles quebrassem mais 1000 vezes, eles fariam tudo de novo. Foi isso que eles ensinaram a gente também. Então, eu nunca tive problema de ter que limpar minha loja ou fazer uma entrega ou qualquer coisa do tipo por conta deles. Nossa, que legal, Marra. Porque mostra muito o que vocês são. Porque aí você chega na loja, você sente aquele acolhimento. Sim. Você não sente um distanciamento, porque eu falo pra você, muitas vezes eu entrei numa loja e eu senti muito distanciamento. E eu não tô falando da pessoa, eu tô falando da forma como ela age com o funcionário, da forma como ela age com a pessoa da limpeza. Sim. Então, pra mim, vale muito, porque a minha história, assim, a gente ficaria aqui a tarde inteira, né? Mas assim, minha mãe é mãe solo, então a gente passou muita dificuldade. Você falou do colchão, a gente dormiu no papelão. Então, a gente dormia no papelão. E olha aqui onde em São você Paulo. tá. Ai, eu vou chorar. A gente dormia no papelão na primeira vez que minha mãe veio a gente morava em Sergipe, né? Meu pai abandonou minha mãe grávida, da minha irmã mais nova. E aí tudo foi acontecendo muito rápido. Então, tipo, ele abandonou e aí os caras, né, que tipo, ele mexia com obra. Tava ali, né, no meio, a gente tá no meio. Ele mexia com obra, só que ele, tipo, não pagava as pessoas. Então, ele mexia e aí virou um bolo e as pessoas queriam matar a família dele. E a gente não tinha nada a ver. Então, eu cheguei... Vocês vieram pra cá? A gente veio, não pra cá, pra São Paulo. A gente mudou de cidade, lá mesmo no Nordeste. Só que a gente mudou escapar das pra ameaças. escapar das ameaças. Sabe aqueles tanques de cimento? Nossa. Cheguei a se esconder porque os caras iam matar a gente, só não matou porque a vizinha, tipo, chamou a polícia e não matou. E aí a gente foi, saiu daquela cidade e depois a gente veio retornando, né, minha mãe falou que não aguentava mais, porque minha mãe ela sempre foi doméstica, assim, ela sempre foi faxineira. E aí ela falou assim, ganhava R$10 a faxina. Nossa. R$10. Mas que mulher guerreira, hein, meu Deus do céu. Muito. E aí ela pegou tudo, falou assim, eu não consigo ficar mais aqui. Eu via minha mãe chorando e tudo mais. E aí ela saiu de lá e veio para São Paulo e todo mundo falando, você é louca, você é louca. Mas hoje eu agradeço, assim, graças a Deus minha mãe veio para São Paulo, porque assim, foi aqui que eu tive oportunidades que eu nunca teria lá. E largou tudo tudo de ruim lá, né? Largou tudo lá e construiu tudo do zero, mas a gente chegou aqui, dormimos no papelão. Minha mãe ainda acolheu uma tia minha com mais 3 filhos. Sem condição ainda ajudava os outros. E sempre trabalhando. Eu lembro dela saindo, tipo, 5 da manhã, chegando meia-noite em casa. Nossa. E graças a Deus a gente foi, tipo, levando. Eu comecei a trabalhar muito cedo, 17 anos. Trabalhei em loja também. E aí eu sempre lutei contra esse complexo de inferioridade. Porque quando a gente vem de baixo, a gente tem isso muito aflorado. E aí eu falei, cara, eu fui pro Planejados muito, tipo... Meu Deus, que medo. Com aquele excesso de humildade também, né? Sim. E aí eu chegava em algumas lojas, eu sentia um distanciamento. E isso eu não senti nunca, jamais. Nunca né, vai Thalina? sentir, Vai nunca. Então, acho que por isso que a gente se dá tão bem, Verdade. assim, porque as nossas histórias, lógico que muito distante, né? Mas realidade, viemos de vidas difíceis, né? Mas eu acho que o que você fala complementa com a minha história. Sim. Na hora que você fala que os seus pais nunca tiveram vergonha, a minha mãe também não. A minha mãe nunca teve vergonha de nada. Até porque o que ela foi o que te fez agora, é se tornar essa mulher forte. É isso mesmo. E nos dá uma força que eu não sei explicar, mas acho que você compartilha. A minha mãe chegou a fazer faxina também. Quando meu pai quando lascou tudo, minha mãe falou, vou fazer faxina. Então, assim... Filhos de pessoas fortes, isso que dá. A gente não vai desistir nunca, né? Pode vir mesmo. 1000 pessoas tentar, não vai conseguir. É isso mesmo. Eu ouvi uma frase semana passada que é assim, se eu cair 100, eu levanto 101. Exatamente. Nossos pais, a sua mãe não ensinou a desistir. Então, essa não é uma opção. Não, e minha mãe era incrível, assim, porque minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito positiva. Então, assim, a gente tinha... Tipo, a gente usava, Marra, cada coisa que você não tem ideia, de história, assim, que eu tenho. Mas eu vou contar só esse pedacinho. A minha irmã, ela trabalhava na época, minha irmã mais velha, e aí ela deixava R$2 pra gente almoçar no Bom Prato, que na época, tipo, não tinha dinheiro. Sim. E aí ela deixava, mas a minha mãe falava assim, não, mas daqui a pouco a gente vai ter
sabe? Ela tava sempre vendo que ia dar tudo certo, né? E eu falando, meu Deus, minha mãe do céu. Onde ela tá enxergando isso que eu não tô vendo? Então, mesmo das dificuldades, eu sempre fui muito na visão da minha mãe. Tipo, se ela falar que vai dar certo, é porque vai. Dar certo. E deu. E deu. E aí ela hoje, tipo, morre de orgulho, assim. Mas imagino. eu, tipo, nossa, sou apaixonada demais da minha mãe. Isso é maravilhoso. E, nossa, eu falo dela em todo que é lugar, podcast, e tem palestra, que falar. Porque ela é meu orgulho, assim. A gente tem que falar dos exemplos que a gente tem. Sim, e total. hoje, assim, ela tá com os filhos todos criados, graças Imagina a Deus. a alegria da vida dela, né? Nossa, no dia que eu me formei, ela chorando, emocionada. Eu falei, ai meu Deus, como foi difícil, mas valeu por ela. Porque, na verdade, eu me formei pela minha mãe. Eu falo que eu me formei pela minha mãe. Pra dar essa alegria pra ela. Essa alegria pra ela. E ela nunca desistiu de vocês, não eram vocês que iam desistir, né? Não, nunca desistiu da gente, jamais. Jamais. Isso que dá mais força, né, pra você. Muito mais, muito mais. Eu vou fazer algum bate-bola aqui com você, tá? E aí vai ser um jogo rápido. Fechou. Mas acho que vai ser interessante aqui pra audiência que tá nos escutando ou vendo, né? Então eu vou falar bem rapidinho e aí você define em uma palavra, tá? Um medo. Nossa, total, perder minha família. Uma conquista. Minha loja. Um sonho. Ver a minha família totalmente estabilizada e em paz. Ai, que lindo. Uma palavra que define sua essência. Uma palavra que define sua essência. Autêntica. Autêntica? Ai, que lindo. Por isso que eu te amei, tá vendo? Tá vendo? Um hábito que você não abre mão. Estar perto de pessoas que eu amo. E que gostem de mim também, que me tragam energia boa. Energia boa, né? Acalento. Hoje em dia a gente precisa mais disso. É verdade. Um conselho que você já recebeu e que você daria também para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Nossa, profundo, hein? Conselho. É. Acreditar mais em mim. Que muitas vezes eu me questionava bastante. Se eu era capaz. E acreditar na gente. Se a gente ficar ouvindo todo mundo, todas as críticas, a gente nunca vai fazer nada de novo. Não dá o primeiro passo. Nunca vai sair do lugar. Autenticidade é? Marra. Muito boa, muito boa. Marra, eu queria falar um pouquinho também, que é um assunto que eu gosto bastante de debater quando eu vou na sua loja. Mas eu queria trazer para o podcast, porque eu acho que tem muita gente ouvindo que pode estar nessa situação, ou que não está, mas acredito que ela conheça uma amiga que é também empreendedora, mulher. E a gente sabe que o segmento moveleiro, ele é muito masculinizado. E eu queria te fazer uma pergunta, até respira fundo, né? Eu sei bem o que é isso. Você trabalhou também. Eu trabalhei 4 anos, né? Então, 4 e ainda estou, né? Eu falo que foi 4 anos na fábrica, na indústria. Mas você segue, né? Mas eu sigo com a veinha lá, tipo, me picou também, tá? Me picou o MDF. Não, e tá no seu sangue, você já conhece, já entende. Já entendo, já sei as dores e tudo mais. Mas eu ainda sinto que o segmento, ele é muito, muito masculinizado. E muitas vezes a gente, como mulher, a gente se sente fora do ambiente confortável para estar. Eu queria saber de você, por ser uma mulher e estar nesse segmento, qual que é a sua maior dificuldade hoje, assim, de alguma coisa que aconteceu? O que você sente hoje dentro do segmento? Olha, eu acho que, assim, a gente infelizmente tem que se impor mais do que um homem. Sim. E muitas vezes eu acho que agora pensando, a minha maior dificuldade é me impor sem as pessoas me chamarem de grossa ou de mal educada. Sim. Porque você tem que pedir 1000 vezes uma coisa, enquanto uma outra pessoa pede com uma facilidade, resolve. Só que a mulher, eu sinto que as pessoas têm uma dificuldade de ver o que eu tô pedindo. E aí, uma certa hora, você vai sim ser mais grossa, mais rude. Nossa, que mulher chata, que mulher grossa, que mulher arrogante. Então é muito fácil julgar a gente como arrogante, Sim. né? Só que a gente tem que se impor sempre 1000 vezes mais. É que a gente é a figura frágil, né? Eu vejo na loja, por exemplo, eu já tive fornecedor
que eu, uma dona, ligava, não me dava um retorno, mas o meu funcionário ligava e a pessoa dava retorno. E essa pessoa era homem? Era. E até mulheres. Sim. Até mulheres. Sim. Falei, caramba, eu tô ligando. Uhum. Então você tem que se impor sempre 1000 vezes mais para resolver qualquer coisa, para ser ouvida. Uhum. E se provar cada vez mais também, né? Para você ser destaque, nossa, você tem que fazer 300.000 vezes mais, né? Sim. Isso é um fato. Eu falo também que eu uso uma frase que eu até falo pro meu marido, né? Quer ter razão, tenha resultado. Exato. Então, prova, né? Ninguém te ouve se você não tem resultado. E eu acho que o segmento de móveis planejados, ele me ensinou muito isso. Porque ao mesmo tempo que ele é esse ambiente, né? A maioria é masculino, porque, por exemplo, eu já fui em feiras que a maioria das mulheres, elas estão ao lado. Elas não estão à frente. Sim. E é diferente essa posição para você, como lojista. Sim. Porque você está à frente. Você, mais que ninguém, sabe o que é melhor para sua loja. Com certeza. Entendeu? Não, já escutei muito, assim, alto escalão falando para mim o que eu deveria fazer na minha loja. E é uma coisa que pode soar arrogante, mas, de fato, eu sei o que é melhor para minha loja. Eu posso ouvir conselhos, é óbvio, né? Tá todo mundo querendo aprender. Mas, de fato, as pessoas acham que porque eu sou uma mulher, elas têm que ficar me falando tudo que eu tenho que fazer. Sim. E eu, de fato, cheguei em algum lugar. Sim, com certeza. Entendeu? Com Independente certeza. dos meus pais terem aberto inicial há anos atrás, eu conquistei o meu espaço. Eu sei do meu espaço. Então, parece que os homens, muitos homens, não todos, não dá pra gente generalizar, mas eu já recebi uma ligação como se fosse o meu pai falando com a filha, sabe? Tipo, peraí, eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Então tem essa tendência a querer nos ensinar. E quando você recebe isso, de que forma bate em você isso? Cara, eu fico me sentindo impotente, muito impotente. Eu sou meio brava, né? Sou um pouquinho brava. Meus funcionários vão assistir isso e vão falar, nossa, meio... Que falsa. Mas eu me sinto impotente, tipo, de você querer provar que você sabe o que você tá fazendo, que tá certo o que você tá fazendo, mas que é difícil te escutarem. É que é muito provável que depois que chegue nas outras pessoas, eu sou errada. Sim. E isso acontece com constância? Não mais, porque de fato a minha fama de me posicionar pegou. Legal. Então, as pessoas sabem como falar e se tiver um conselho, eu tô sempre aberta. Mas saber que eu sou a dona da empresa, eu sou empresária, eu que trabalho, eu que acordo todo dia e vou lá. Sim. Então, e respeitar o meu espaço. Não é porque eu sou mulher que eu não sei o que fazer. Inclusive, mulheres fazem 1000 coisas ao mesmo tempo e ainda volta pra casa e ainda, né? Então, os próprios homens dizem que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, então... É que eu acho que na forma como eles colocam ali no Planejados, é que parece que a mulher não sabe vender. Ela não sabe vender planejado. A mulher tem muito mais doçura, muito mais doçura. E olha, além dela ter muito mais doçura para vender, você já foi na fábrica da Italínia? Sim. As mulheres estão nas partes mais difíceis dentro da fábrica, dos acabamentos, dos detalhes. Mulher é extremamente cuidadosa. Sim. Óbvio, gente, a gente não pode generalizar nem total os homens, nem total as mulheres, mas assim, grandes lugares, assim, lugares que precisam de muita atenção, estão as mulheres lá. Com certeza. Porque mulher presta muita atenção. A gente na loja... É o detalhe, né? Total. A gente tá com um time 100% feminino. Olha que legal. Na parte comercial. Sim. Então, as mulheres, elas ligam pros clientes e falam, não. Elas são empoderadas. Não, vem aqui que a gente vai mudar isso, que não tá legal. Sim. Os clientes confiam no que elas falam. Então, é isso. Mulher passa uma confiança muito maior. Tem delicadeza para vender. Sim. Mesmo ela sendo mais agressiva, vem a delicadeza de uma mulher. Mas você acha que hoje tem uma cobrança para estar sempre um homem na liderança do segmento? Sim, tentaram me colocar. Tentaram pedir que eu contratasse um homem para ficar lá. Sendo que eu tô aqui sua posição viva. De líder. Eu estou aqui viva, participando todo dia. Então, não acho. E, de fato, é a primeira vez que eu tenho só mulheres na loja. Sim. E eu tô adorando. Tô adorando, não significa que eu não vá colocar homens e nem que os homens que eu trabalhei, eu não gostei, pelo contrário, os homens eu sempre me dei bem com os meninos que trabalharam comigo. Sim. Mas
Eu acho elas incríveis e virou um time muito poderoso. Muito poderoso. As mulheres se ajudam muito. Essa história de rivalidade, isso é bem no começo, porque depois não existe nada, não. Sim, eu acho que elas se ajudam mais, assim. Total. No dia a dia. Eu vejo também, aproveitando no dia a dia da Sala Pronta, que tem muita experiência dentro da compra dos móveis planejados da Italínia by Sala Pronta. Marra, fala um pouquinho desse amor por cozinhar. Ai, gente, eu quero fazer um curso de gastronomia, inclusive. Ai, que lindo. Porque os meus clientes uma hora vão cansar, né, dos mesmos pratos que eu faço. Mas todo sábado a gente gosta de fazer uma tarde mais gostosa e foi pensando também nos meus funcionários. Sim. Na gente. A gente sabe que trabalhar de sábado não é o, né? Não é um mar de rosa. Não é um mar de rosa, não vamos ser hipócritas, mas é um dia muito bom para vendas. Então a gente decidiu começar a fazer almoço, a gente mesmo. Então todo mundo participa. E como começou isso? Foi a sua ideia? Foi a minha ideia e do meu irmão. Meu irmão também gosta de cozinhar. Meu irmão que trabalha na parte da Sala Pronta, dos móveis soltos. E aí ele também gosta de cozinhar. E aí, desde o começo, quando a gente estava montando a loja e tinha aquela cozinha da vitrine que era funcional, falei, vai ser muito legal a gente começar a brincar com os almoços. Mas a gente não imaginou que seria a gente mesmo. Sim. E aí os clientes começaram a curtir muito de almoçar, a gente começou a inventar um monte de coisa. Ficou um clima muito descontraído, sabe? Você vê que o cliente se sentia muito à vontade. E aí virou de lei aquilo ali. A gente não tira mais. E hoje vai todos os sábados? Todos os sábados. Inclusive, quem quiser ir de sábado almoçar... Pode convidar. Tá lá. Tá lá. A gente faz todo sábado. E quais as receitas? Olha, minhas amigas vão ver e vão falar, nossa, com certeza é risoto. Eu amo fazer risoto, então eu sou até repetitiva. Então eu gosto de fazer risoto. O meu irmão ama fazer um espaguete, especialidade dele. A gente faz brusqueta, a gente faz um monte de coisa. Cada dia a gente inventa alguma coisa. Sexta eu já tô pensando o que eu vou fazer. Legal. E o que eu gostei, assim, que eu vi que não tem nenhuma loja, é a questão de deixar o funcionário também usar a cozinha. Sim. Eu vi que tem umas meninas que fazem ali um brigadeiro doce. Tá um friozinho, faz um chocolate quente. Sábado, às vezes, é eles mesmos que cozinham. Olha, então, que assim, legal. funcionário que cozinha. As meninas fazendo doce. Esse sábado, elas prometeram fazer de novo. A gente vai esperar. Então, virou uma cultura Virou. mesmo Todos têm essa liberdade lá de E você acha inventar. que isso aproxima? Total. Muitas pessoas me aconselham e falam que, muita proximidade com o funcionário, às vezes, não é o melhor caminho. Pode, às vezes, não ser o melhor caminho. É óbvio que quanto mais proximidade você tem com as pessoas, mais decepção você tá sujeita a ter, né? Sim. Obviamente. Mas eu não me arrependo e eu acho que, assim, como eu convivo na loja, aquilo é a minha casa, um bom ambiente pra mim é primordial. Sim. Então, a gente é muito próximo de eu saber se alguém tá bem, não tá bem, da gente conversar de verdade, a gente ter uma relação mesmo. Sim. Então, eu saber que aquela pessoa não tá bem, ela não tá legal pra trabalhar, vai pra casa. Não, vai pra casa que tá tudo bem. Então, assim, a gente acabou se tornando muito amigos. Eu sou amiga dos meus funcionários. Isso não diz que eu não brigue com eles. Que não tem autoridade. Exatamente. De líder, vai ter um dia que eu vou estar com a pá virada lá e é isso. Eles sabem que tem os dois lados. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o segredo hoje, principalmente que a gente tá pegando gerações diferentes, Total. Né? Então, eu acho que o segredo hoje é você dar liberdade, mas você mostrar também a sua autoridade. Tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Ele tem que respeitar aquela hierarquia. Exatamente. E aí a gente deixa um ambiente mais fluido, um ambiente mais leve. E hoje é a qualidade de vida. Assim, ninguém gosta de ir para um trabalho que você odeia. Nossa, é verdade. Então, assim, eu sinto dos meus funcionários que eles gostam de trabalhar lá. Então, isso pra mim é um prazer. E isso gera um resultado para o cliente. Total, total. Eles falarem da empresa como minha. Sim. Sabe? Tipo, a nossa empresa. Exatamente. Nossa empresa. Exatamente. A gente se sente em casa. Exatamente. Você já ouviu isso? Sim. De funcionário? Nossa, muito. Ai, que legal. Muito, muito. Gente, meus funcionários já foram na minha casa já. Olha. Então, assim, eles de fato se sentem em casa. De fato. Tem que até dar uma... Às vezes eles estão até dentro da minha casa, né? Tem que até dar uma segurada, Exato, né? Não, é uma grande família. Eu brinco que... E eu tenho funcionários mais novos que eu, então parece que eu sou a mãe deles. Então é super legal. Legal. Má, falando um pouquinho de marketing agora da Sala Pronta, né? Hoje, qual que é a sua visão hoje sobre a produção de conteúdo autêntica, com diferenciação, onde você recebe ali
a parte da estratégia, mas você consegue fazer com que o seu perfil do Instagram, o seu perfil da loja, ele tenha mais proximidade, ele tenha mais personalidade. Eu aprendi isso com você. Que quanto mais a gente colocar o rosto lá, né? Quanto mais autêntica e eu aparecer... Porque assim, você vê muito uma empresa lá, mas que você não sabe com quem que você tá falando. Sim. E aí eu percebo que quanto mais eu apareço, mais as pessoas se aproximam da marca. Se familiarizam com a marca. E aí, de fato, se alguém entra na loja e fala, eu te vi no vídeo. Pelo menos, assim, não fica robótico aquele negócio daqueles vídeos iguais de todo mundo. Sim. Então, eu acho que é humanizar mais a página. E que como deu toda que a diferença. É o desafio, assim, de lidar com o seu negócio e lidar também, saber que você tem aquela função de produzir conteúdo, de gravar vídeo. Como que é isso hoje? Gente, a Italínia fala muito sobre isso, né? Que o empresário ele tem que começar a delegar, né? Sim. Porque eu, de fato, comecei com 1 ano de empresa fazendo quase todas as funções. E aí, quantas vezes eu falei pra você, peraí, posso enviar outro dia o vídeo? Sim. Porque, de fato, eu colocava como prioridade outras coisas, resolver outras questões burocráticas, comercial, venda, não sei o quê. E aí o vídeo sempre ficava. Mas eu entendi que o vídeo ele tem que ter aquele horário certo, tem que ser feito, é uma coisa que tem que ser feita. Então hoje, agora a gente contratou pessoas para cada um fazer a sua parte e me desafogar para que eu me dedicasse mais a viajar nesses vídeos aí. E é muito legal, tipo, ver sua desenvoltura também na parte do conteúdo, mas ver o quanto isso te trouxe retornos de pessoas falando sobre o conteúdo. Nossa! De pessoas conhecendo, tipo, elas conhecem já a marra da Italínia by Sala Pronta dentro do seu perfil. Sim. Então, se a pessoa entra lá, ela tem conteúdo ativo, ela tem conteúdo rodando. E eu queria saber como que foi essa parte de mudança ali da sua percepção mesmo. Nossa, eu evolui muito. Eu era muito travada, né? Muito travada. E eu morria de vergonha. E é aquela vergonha de que você fica com vergonha dos outros falarem de você, né? Sim. Esse é o pior de tudo. E aí, uma coisa que você sempre me falou, tipo, seja você, não precisa... Tanto que eu sempre mudo um texto, né? Porque aí eu coloco alguma palavra mais errada que eu falo, qualquer coisa. Eu não consigo ser muito formal. E isso foi me deixando mais leve. E aí o que eu achei muito legal foi ver lojistas bacanas, antigos na área, vindo me falar, acompanha sua página, muito legal. Nossa, adorei o vídeo. E lá no Sul, lojistas que eu mal conheço. Sim. Então você vê que você tá... Eu vejo que tem gente do Rio de Janeiro, né? Então é muito legal isso, muito legal. Você vê que você evoluiu mesmo, né? Sim. E aí eu vejo o primeiro vídeo que eu gravei pra agora, nossa... Marra, e como que a Onlevi te ajudou nisso? Meu Deus, você quase colocou uma outra alma aqui dentro pra mim. Não, você me ajudou muito e você me encorajou, você sempre evidenciou as minhas qualidades. Você me deixava muito segura pra fazer os vídeos. Não é porque você tá aqui que eu tô falando, não. Sim. Você sabe disso. Então, eu sempre acreditei... Todo o conteúdo que você me manda, eu sempre respondo assim, nossa, amei. Eu sou tipo aquela cliente que, de fato, curte o que você faz. Sim. Sabe? Então... Acreditar na estratégia, né? Total. Então, eu sempre aprovo, eu sempre gosto muito. Eu acho que deve ter acontecido uma vez ou outra que eu mudei alguma coisa. Ou nunca mudei, nem lembro também. Eu não lembro, mas também, é bem raro. Sempre aprovei tudo, sempre amei. E, de fato, os resultados são muito legais. Eu ficava vendo o vídeo e falando, nossa, nossa, e o legal que da legal. autenticidade no conteúdo é isso, porque a gente quer tirar o melhor de você para passar isso para os seus clientes e eles se conectarem com você dentro da página. Até porque móveis planejados a gente lida muito com topo de funil no conteúdo, porque ele fica muito rotativo. Então o cliente comprou agora, ele está interessado em saber, mas depois ele não vai mais te seguir da mesma forma como ele estava. Agora, se você tem um conteúdo mais descontraído... Isso, que você vai entrando na linguagem do digital, aí sim vai trazer um retorno, aí sim vai trazer algo relevante ali dentro da sua expectativa de resultado. E outra coisa que eu vejo também é que, e aí eu queria você como lojista, né, porque a gente trabalha com outros lojistas também, trabalha com outros públicos, e às vezes eles falam, olha, não tenho tempo. Ou tipo, não sei se isso é legal. Eu acho que a maneira como você olha o profissional, acredita na estratégia, você vai de cara. No começo, pra mim, eu falava, não tem sentido, não tem nada a ver isso. O que eu tô fazendo essa trend, não sei o que, não sei o que lá. E depois eu vi que, várias pessoas comentando, falando. Então, assim...
tempo a gente tem, de fato a gente inventa um pouco pra não fazer, falta coragem, mais. Coragem, né? Lá no começo eu fazia isso, eu falava, não consegui fazer. Sim. Mas era mais falta de coragem, porque tempo você tem, no final você tem. Sim. Você vai gastar quanto tempo? Seus vídeos que você manda, graças a Deus, são curtos. Graças a Deus, né? Então dá pra fazer tranquilo. A única coisa que eu peço pra você é assim, pode fazer os cortes, porque eu não tenho memória, eu não consigo decorar os textos. A atriz não pegou ali. Gente, eu não pego nada. Aí às vezes sai um texto nada a ver com o que você falou, mas vai. Mas a gente consegue fazer ali. E mostrar também, Marra, que tipo, não precisa inventar a roda. Porque muitas vezes o lojista ele fala assim, isso daí não vai dar certo. Mas ele nem tentou. Não, é verdade. E às vezes o que ele quer fazer não é viável pro perfil dele. E às vezes ele quer fazer uma coisa que ele viu em outros lugares, mas ele nem sabe se de fato aquilo deu certo. Se a gente comparar, eu tô muito tempo com esse segmento de home decor e com o segmento de planejados. Mas se a gente for reparar, quando um cliente chega na sua mesa e ele quer dar o pitaco dele, né, no projeto, mas você sabe que aquilo no dia a dia dele não vai funcionar. Então, é basicamente o que a gente faz para o cliente, porque a gente vai e fala assim, Você entende o seu cliente. A gente entende o cliente, a gente entende o público do cliente. Então, às vezes, ele quer fazer uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, lá atrás, teve um cliente que até não é mais nosso cliente, mas ele quer investir, por exemplo, em casa completa, 15.990. Que é uma mentira. A gente já sabe que isso vai gerar um volume, mas na mesa ele não vai fechar. Esse tipo de cliente ele não fecha. E aí você quer volume para ficar... E aí vira uma campanha completamente negativa para você. Sim. Completamente negativa. Sim. Eu prefiro que você chegue para mim... Quantas vezes eu já dei ideia, porque eu só tô um ano, e você falou, mano, isso não funciona, mas isso sim. Isso sim. É isso. A gente sempre dá uma opção que a gente já tá vendo, a gente já testou. Porque a gente tem que entender o que às vezes a pessoa não entende, eu acho que vem muito da questão do valor. Que valor você dá para o seu marketing? Exatamente. Entendeu? Eu tenho que respeitar você como marketing da minha empresa. Eu tenho que ouvir o que quem trabalha e quem é o especialista nisso é você. Sim. Então, assim, nós somos de planejados, mas você é do marketing. Sim. Então, o que você me falar, eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, eu não tenho nem que estar com a sua agência. Não. Já não tem começa errado por aí. Então, eu tenho que acreditar no seu trabalho. É isso mesmo. Eu acho que parte disso, sabe? Se você tá contratando, se você tá querendo acreditar no serviço, ok. Então, olha, o ruim é quando você já não acredita, de fato não vai dar certo, nada vai funcionar e vai ser uma tragédia. E a Marra é interessante, porque ela foi e voltou. É verdade. Nossa, eu tenho que, assim, virar garota propaganda da OnLevy. É verdade. Porque eu saí, falei, não, quero ver outras, sabe, outra coisa, quero entender melhor isso. E voltei com o rabo entre as pernas. Falei, oi sumida. Oi, sumida, tudo bom? Oi, sumida, posso voltar? Você foi, viu o mercado e aí você falou, caramba, exato, às vezes a gente não sabe. Muito bom. Tipo assim, né? Não, eu amo suas ideias, amo, assim, amo de tipo, nossa, filha da mãe, olha como ela é criativa. Filha da mãe. Eu viajo, né? Não, muito legal. Marra, só para encerrar agora, a gente chegou aqui quase no finalzinho, a gente conversou bastante. Quase não fiquei nervosa. E eu queria que você deixasse aqui um recado para os empreendedores aqui de home decor e também seus contatos, obviamente, para as pessoas te seguirem, para as pessoas conhecerem também a Italínia by Sala Pronta, que é uma loja, para mim, uma das mais lindas de São Paulo. Eu sou suspeita, mas eu acho também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua loja. Gente, minha loja tá na Vila Leopoldina, maravilhosa. Sou suspeita, fiz com muito amor, muito carinho. Tive parceiros maravilhosos também, né? Não dá pra negar. Minha mãe me ajudou muito também. Minha mãe é uma design maravilhosa. Segue nosso Instagram, Italínia Sala Pronta, né? A gente tá na Rua Guaipá, número 11. Qual o horário? Das 9h40 às 19h e sábado até às 18h. A gente abre de sábado também. E se quiserem até de domingo, é só ligar pra gente que a gente também tá ali, né? Ninguém fecha as portas. E queria dizer que ser empreendedor não é fácil, né? Você sabe disso. Mas que no final é gratificante os resultados. Eu acho que depois, quando a gente finaliza tudo e tá dando certo, você vê que você tá no caminho certo. Ah, que lindo.
Marra, obrigada por esse primeiro episódio da Onlevi. É um passo muito grande, é um projeto maravilhoso que eu teria que tirar do papel e sempre falava, vou fazer, mas agora coloquei para fazer, então eu estou muito feliz. E a primeira convidada aqui, sendo você, que a gente tem uma troca incrível. Maravilhosa. Uma história linda, a gente ficaria aqui a tarde inteira, mas não dá tempo. Mas chamarei você em outras vezes. Pode chamar outras vezes, certeza. que eu já vou estar mais solta. Com certeza, tá? Obrigada, eu desejo Mar. as coisas mais lindas, você merece. Você é um exemplo de empreendedora, de mulher, de esposa e vai longe. Ai, obrigada. Você vai ser um sucesso. Estou muito feliz. Eu também. E vocês que querem conhecer um pouquinho da Onlevi, comunicação digital, a gente trabalha com brand, conteúdo, tecnologia e performance. Então, você que é da área de móveis planejados, da área de designer e quer um marketing realmente especialista, a gente é o @onlevi, é bem facinho. Segue lá no Instagram. Tchau, tchau.